Fala galera do JPV, estamos iniciando mais um JPV Cast. Muito boa tarde, ou muito bom dia, ou muito boa noite, dependendo da hora que você está nos assistindo. Eu sou o evangelista Lucas Gomes, coordenador do JPV, e hoje eu estou recebendo uma pessoa especial aqui nesse podcast para falar sobre um assunto de interesse de todos, posso dizer assim. Então, eu vou apresentar essa pessoa especial. Ela que é minha companheira, minha auxiliadora, ela que é o meu amor, ela que é a minha vida, ela que é a minha paixão também. Estou falando dela, da coordenadora do JPV, Débora Marinho. Seja bem-vinda ao JPV Cast. Muito obrigada, Lucas. Boa tarde a todos, ou boa noite, ou bom dia, né? Eu sou a Débora Marinho, né? Sou coordenadora do JPV, né? Sou ali da Paz e Vida de Santo Amaro, né? E eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, né, no JPV Cast. JPV Cast. JPV Cast. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante para todos. Qual que é o assunto? Sobre relacionamento. Vamos falar tudo sobre relacionamento aqui nesse episódio, né? Sim, vai ser vamos muito falar bacana. sobre namoro, vamos falar sobre noivado, sobre casamento, até como você escolher um parceiro. Vamos compartilhar um pouco da nossa experiência também de casado. Temos quanto tempo já de casado? 3 anos. 3 anos de casado. 3 anos, Não graças a são Deus. muitos, mas são 3 anos bem vividos, com Bem muitas vividos. experiências. Muitas experiências, graças a Deus. Mais experiências boas ou experiências ruins ou de tudo um pouco? Experiências boas. Boas, claro que também ali no seu, né? Nem tudo é um mar Nem de tudo rosas, é um mar de né? rosas, exatamente. E nós vamos compartilhar tudo aqui com você para te tirar dúvida, para te dar dicas, para te ajudar no seu dia a dia, porque às vezes o que a gente passa, você também passa na sua casa e na sua rotina diária. Sim. Né? Então nós vamos entrar nesse assunto, porque eu tenho certeza que vai te ajudar e vai te ajudar e muito. E edificar também, né? Que é importante. Hoje em dia, Exatamente. esse assunto é um pouco... as pessoas não falam muito, né? Então, é muito importante a gente falar sobre esse assunto, sobre relacionamento, né? Como a gente se conheceu, de como você esperar em Deus uma pessoa, né? É muito importante a gente falar, né? Alguns pontos, né? Sim, sobre exatamente. o relacionamento, né? E eu quero começar, vou dizer que a gente vai ir etapa por etapa. Vamos falar sobre como conhecer uma pessoa, sobre como fazer a escolha de uma pessoa. Depois vamos passar para a parte do namoro, noivado e casamento. Tá bom? Então, para o início, hoje nós vemos, Débora, que muitas pessoas fazem uma escolha errada na hora de conhecer o seu parceiro, na hora de escolher a pessoa para viver, escolher a pessoa para estar junto ali no dia a dia. Muitos erram pela ansiedade de querer logo um varão ou uma varoa para estar ao lado. Muitos não esperam em Deus, digamos assim, o momento certo e a pessoa certa. E tomam decisões precipitadas. Exatamente. Digamos assim, e isso afeta o futuro, afeta a vida, afeta muitas coisas dentro do nosso dia a dia. Exatamente. E escolher certo é primordial para você ter um casamento e um namoro, um noivado bem-sucedido, né, Débora? Exatamente. A gente, eu vou falar de mim, tá? O que aconteceu comigo. Eu já tive, né, alguns relacionamentos que não era, né, para ser, né, não era de Deus. Por que eu falo que não era de Deus? Porque às vezes a gente tem aquela ilusão na cabeça, esse daqui é meu príncipe encantado, eu vou namorar, vou noivar e vou casar com ele. Só que não é, Deus tem o melhor para sua vida, né? E onde eu
tive um momento com Deus. Eu tinha muita ansiedade de querer ter uma família. Era o meu sonho, né? De construir uma família, de ter o meu esposo, de ter a minha casa, de ter as minhas coisas do meu jeito. Como toda mulher tem o sonho de ter sua casinha, de ter suas coisinhas. Enfim, e eu falava pra Deus, eu quero ter alguém. E às vezes a gente vinha uma pessoa, esse daqui é o meu príncipe. E não era, né? A ansiedade atrapalha muito, né? Atrapalha muito. E onde eu tive um encontro com Deus, eu falei, Senhor, tira essa ansiedade, né? Porque também eu casei com 30 anos, né? Então as pessoas da minha família, algumas pessoas falam, nossa, você não namora, você vai ficar pra titia, que não sei o quê. Exatamente. A gente ouve muito isso da sociedade, porque hoje em dia as pessoas têm filho muito cedo, as mulheres têm se relacionam muito cedo. Exatamente. E aí separa, não dá certo, separa. Enfim, só que eu falei pra Deus desde o começo, falei, Senhor, eu quero um relacionamento. Desde pequenininha, era o meu sonho, desde pequenininha ter minha família, sabe? Ou seja, você orava. Eu orava. Primeiro passo é orar, oração, por isso. Você mesmo que você não tenha ninguém em vista, mesmo que você não tenha ninguém, não tem, mas ore. Fala, Senhor, já eu profetiza, quero sabe? Um esposo desse jeito, com essas características. Quero uma esposa desse jeito, sabe, Deus? Apresente a Deus o que você quer. Isso é importante. Muito importante. Começar você orando pela sua família. Por mais que você não tenha ali uma pessoa em vista, você já declara no mundo natural, no mundo espiritual, que você quer uma pessoa daquele jeito, você... Né? Porque a palavra de Deus fala, a oração do justo move muito os seus efeitos, né? Então Sim, nós exatamente. temos que declarar, nós temos que falar com o nosso Deus, especificar o que a gente quer, né? Qual o nosso sonho, qual o nosso projeto, a gente tem que falar. Qual é o nosso desejo? O nosso desejo, que nem o meu desejo era ter um homem de Deus que olhasse para mim. Claro, com o tempo, ele não vai te chamar desde o momento que vocês se encontram, vai te chamar, não. É com o tempo, ele te ama, ele te trata bem. E era o que eu pedia para Deus, o homem de Deus, que tinha a fé firmada no Senhor, que os olhos deles estavam no Senhor. E onde eu comecei a orar, pedir isso para Deus, né? Especificar para o Senhor. E onde, naquele momento que eu comecei a orar, falar com Deus, entregar essa área sentimental da minha vida, onde as coisas começaram a fluir. E também eu descansei, né? Eu descansei. Onde eu descansei, eu comecei a fazer as coisas para a casa do Senhor, comecei a ajudar muito na igreja, comecei a cuidar dos jovens, comecei a fazer as coisas dentro do meu ministério, da minha igreja, né, onde eu congregava. E onde eu falei assim, e nessa área, sabe, eu deixei de lado. Eu estava orando, né, mas eu entreguei para o Senhor. Eu falei, desde o momento que eu entrego para Deus, eu sei que Deus está trabalhando no tempo certo, Ele vai me abençoar. Claro que a gente tem que ficar de olho, né? A gente também não pode, né? Tem que estar atento. Tem que estar atento aos sinais, entendeu? Atento aos sinais que Deus nos dá, né? E onde eu comecei a fazer as coisas para Deus, tal, tudo, aí onde comecei a conversar com o Lucas. A gente se encontrou, né, nas redes sociais, através de amigos em comuns, né? Sim, a gente começou, ele me chamou, tal, no Instagram, bendito Instagram, a gente começou a conversar ali e tal. Ele sempre respeitador, tal. Eu chamei ele para pregar na igreja onde eu congregava na época, né? E ele, por algum motivo, né, não deu para ele ir, tal, porque no dia tinha evento na Paz e Vida de Santa Amaro. Sim. E aí a gente começou a conversar, tal, tudo. Eu comecei a sentir algo, sabe, diferente, sabe? Diferente. E onde eu ia em algumas igrejas, e Deus sempre falava, esse ano é o seu ano. Deus vai te abençoar, você vai casar. Sim, exatamente. Eu recebi várias revelações falando que aquele ano eu ia casar. Eu falei, meu Deus, mas como? Eu vou encontrar uma pessoa e já logo assim eu vou casar? E aí, beleza. E aí... Sim. Mas é importante também a gente falar da parte da oração. Sim. Né? Que tanto eu quanto você, nós estávamos orando, mas também estávamos agindo, estávamos atentos aos sinais. Mas isso também é de extrema importância que, quando você entrega nas mãos do Senhor, quando você lança a sua ansiedade no Senhor, fala, Senhor, na hora certa, no momento certo, que o Senhor vai enviar. Você descansar em Deus. Porque muitas pessoas ficam com esse fardo. Ai, tem que ser agora. Eu ficava com esse fardo. Com essa pressão da igreja, pressão da família, como você bem disse aí.
entendeu? Que são coisas que afetam até na nossa decisão. Aí aparece qualquer pessoa, qualquer príncipe encantado, e já ilude os nossos olhos, porque você fala, é esse, tem que ser esse. Você nem pergunta para Deus se é ele, você fala, não, Deus, tem que ser esse. Exato. E às vezes não é isso que Deus preparou para você. Né? A Débora falou aí sobre pratos. Às vezes aparece pessoas para nos tirar do foco, para nos tirar do propósito, principalmente. Para nos tirar daquilo que Deus nos prometeu, daquilo que Deus falou que a gente conseguiria chegar. Então, tudo isso a gente tem que estar, né, Débora? Atentos aos sinais. Exatamente. Porque esse é o sinal de uma boa escolha. Quando você analisa, quando você vê comportamento, quando você vê se a pessoa realmente é de Deus. E, vou abrir um parênteses aqui, não é porque é da igreja que significa que vai dar certo. Eu tive uma experiência dentro da igreja também, que não foi uma experiência benéfica. Sim. Então, por isso que no relacionamento você tem que levar em conta também se a pessoa parece com você, se essa pessoa combina o estilo, né? Claro, os opostos se atraem, né? Pode dar certo. Exatamente, eu falar isso. Pode, mas digamos que é 1 de 100, né? É 1 de 100. É importante. Eu ouvi uma frase que falava assim, amar as qualidades da pessoa é muito fácil. Você vai saber se você suporta e se você vai aguentar conviver com essa pessoa, se você suportar e amar os defeitos. Então é isso que você tem que analisar na hora de fazer uma escolha. Se a pessoa já te deu traços ali de que ela faz certo tipo de coisas que você não tolera, então, peraí, isso com o passar do tempo vai desgastar. Exatamente. Isso com o passar do tempo vai deixar a gente, vai dar choque. Vai dar conflito. Então é importante a gente ver esse lado da escolha, né, Débora? Sim. Determinar o que a gente quer, como a gente quer. Como a gente quer. E não aceitar qualquer coisa. Não aceitar. Eu acho que as pessoas hoje estão aceitando qualquer coisa. O primeiro que vir. E aí que vem a decepção depois, né? Vem a decepção. A gente não pode, primeiro que vir, falar, é esse, pronto. Não. Porque, assim, relacionamento é algo muito sério, né? É muito de Deus. Né? Porque você tem na cabeça ali, eu quero um relacionamento que é as 3 etapas, né? O namoro, o noivado e vem o casamento. Então, eu tenho na minha cabeça que casamento é único e é pra vida. Né? Sim. Então eu tenho isso, né? O Lucas também tem isso, por isso que Deus une propósito, né? Deus não une pessoas, Deus une propósitos, né? Então assim, hoje, graças a Deus, Deus uniu o nosso propósito, né? Que sou cristão desde pequenininha, o Lucas também, fomos criados no berço evangélico, então a gente tem cresceu com isso, né? Eu preciso de encontrar uma pessoa cristã para unir o propósito, né? Para se unir o propósito que Deus tem na nossa vida, como casal, né? Porque é muito difícil hoje em dia você ter um relacionamento com uma pessoa que não está no seu propósito. É muito difícil. Na mesma visão não está na mesma visão, exatamente. Não está no mesmo pensamento que você. E até nos dá um norte aqui para o nosso assunto e para a nossa conversa, que, falando sobre relacionamento hoje, tá tudo muito, digamos assim, né, Débora? Tudo muito misturado. A gente vê as pessoas da igreja se relacionando com as pessoas do mundo. A gente vê as pessoas do mundo se relacionando com as pessoas da igreja. Isso é errado? Não. Não é errado. Não é errado. Quantas pessoas foram ganhadas para Cristo, né? Através da sua esposa ou através do seu esposo? Isso é fato. Isso é fato. Deus usa vários meios. Tem várias histórias assim, de né? salvação para as pessoas. Mas falando de um início e falando de um propósito, é difícil você, como que eu posso dizer? Você manter o seu propósito de namoro, porque cristão namora com o propósito de casar. De casar? A gente Exatamente. A gente não fica, vamos ficar aqui, vamos ficar ali. Não, a gente se relaciona com as pessoas com o propósito de formar família.
E isso tem que estar bem claro na mente do adolescente, de você que está me assistindo, do jovem. A gente não fica por ficar igual o mundo faz isso, né? Então é difícil para você explicar para uma pessoa lá fora que você faz as coisas com propósito. Não só o ficar, mas também o namoro, o noivado. Tudo isso tem um processo, tem uma maneira como nós acreditamos. Exato. Que tem que ser, uma maneira que nós acreditamos como as coisas têm que se desenvolver até chegar no casamento. Então, como você vai explicar para uma pessoa do mundo que não tem os mesmos princípios que você? Então, já vai começar no namoro umas vontades diferentes. Um vai ter uma vontade, outro vai ter outra. Um vai querer fazer uma coisa e o outro vai querer fazer outra coisa. Então, tudo isso já pode ser que dê certo com uma pessoa? Pode ser. Mas é bem difícil, né, Débora? É muito difícil. É muito difícil mesmo dar certo. Claro, que nem o Lucas falou, né? Possa ser que dê certo. Eu já vi, tem uma colega minha que ela lutou muito, né? Pelo relacionamento dela. Mas luta, tem que saber a guerra que tá entrando. Ela lutou muito, muito, muito mesmo. Foram anos. E hoje, graças a Deus, ela, né, conseguiu levar ele para a igreja. Através de muita oração, já se separaram várias vezes, mas hoje os dois, ela, né, sempre foi da igreja, hoje ele está também na igreja. Essa é uma família linda, abençoada por Deus, mas ela lutou muito. Não, eu via assim, eu falava, gente, eu não ia suportar, não. Não ia suportar isso, porque é uma luta, viu? Uma luta mesmo. Né? Então, assim, o conselho, né, que eu dou para todos é, você que está na igreja, procure alguém da igreja, procure alguém, assim... que pense igual né, você. Que ora, peça para o Senhor, né? Eu falo que a oração é maravilhosa, é algo que move os céus, move a terra, porque eu tenho vivido muitas coisas através da oração, eu falar com Deus, né, no meu momento, o Lucas também, sim, né? A gente tem um ao outro hoje é por conta de oração, porque Deus, né, ouviu nossas orações, então tudo que o Lucas pediu para Deus em oração sobre uma mulher, sobre uma pessoa, eu tenho, e ele também, né? Somos a base da oração, né? Tudo é movido à oração. Então, você quer ter um relacionamento abençoado por Deus, um relacionamento, sabe, encontrar uma pessoa que tenha princípios, que tenha ali, sabe, que tenha a fé firmada em Cristo, ora, gente, ora. Ora, específica, exatamente. Não precisa você, eu vou falar com a minha amiga. Não. Você tem um melhor amigo, que é Deus. Que é Deus, conversa exatamente. Com ele, especifica para ele. Não vai especificar para sua amiga, para sua mãe. Claro, mãe a gente, né, acaba especificando algumas coisas, mas seja detalhista nos mínimos detalhes para Deus. Porque quem vai te entregar, quem vai abrir os seus olhos é Deus. E eu falo isso com convicção. E não se contente com qualquer coisa, tá bom? Não é porque apareceu um prato bonito, um prato legal, que você vai aceitar. Se você determinou que é aquilo que tem que ser. É aquilo que tem que ser. Deus vai te dar. Pode demorar um pouquinho, mas vai chegar. Exemplo, eu demorei para chegar na vida da Débora, mas cheguei, né? Cheguei para fazer a diferença. Chegou. Eu agora, também cheguei para fazer a diferença na vida dele. Por isso que, o conselho para os solteiros é: espere em Deus, se atente nos detalhes na hora de escolher, isso é muito importante. Se atente se essa pessoa é de família. Exato. Né? Se essa pessoa trata bem a família, isso é importante. Principalmente, né, para as mulheres, né? Nós, mulheres, somos muito sensíveis, né? A gente tá vivendo um tempo aí de homens muito brutos, homens muito... Então, assim, o conselho que eu dou para as mulheres, para as meninas, né? Que querem um relacionamento de Deus, um homem abençoado, um homem maravilhoso. Gente, as pessoas falavam assim para mim: Débora, quando você relacionar com a pessoa, com o homem, veja o tratamento dele com a mãe, né? Veja como ele trata a mãe dele, né? E isso é verdade, gente. Eu comecei a conhecer o Lucas, a gente começou a conversar, tal, tudo. Eu via o tratamento dele com a mãe dele. Ele trata a mãe dele muito bem, né? Cuida da mãe dele, sabe? É uma pessoa, assim, maravilhosa. E atenciosa. Onde eu falei assim, é atenciosa, se preocupa com a mãe dele, né? Porque hoje a mãe dele é sozinha, era ele e a mãe, né? Então, assim, ele se preocupa muito com a mãe dele,
tal. E onde eu falei assim, realmente, esse rapaz, ele tratando a mãe dele bem, ele vai me tratar muito mais ainda. E eu tenho vivido isso, gente. O Lucas, assim, é um maravilhoso. Eu não vou ficar dando spoiler aqui, não. Não vou ficar falando, não. É uma pessoa, assim, maravilhosa. Graças a Deus, tudo que eu pedi a Deus, ele me ouviu, ele me entregou. Mas então, eu falo pra você, mulher, jovem, moças, veja esse detalhe. Quando você conhecer uma pessoa, um homem de Deus, vê esse detalhe, que é muito importante. Claro, não só esse, mas ver outros também. Se ele é de família, se ele trata bem a mãe, se ele trata bem a irmã, o tio, né, o tio, a tia. Exatamente. Aí você vai falar, poxa, realmente esse rapaz, ele é de Deus. É de Deus. Exatamente. Né? Porque hoje em dia tem muito rapaz que não respeita a mãe, que xinga, que maltrata. Hoje em dia a gente vê muito isso, né? Então, assim, esse é um dos principais detalhes. Exatamente. Boa dica, viu? Essa, diga-se de passagem, mas eu quero dizer também que é recíproco, viu? Eu também sou bem-aventurado, fui abençoado por Deus, né? Pela sua vida, por ter uma esposa e uma pessoa de família também, né? E foi muito legal, foi muito bom te conhecer. E falando um pouco dessa parte que a gente se conheceu, né? A gente se conheceu pelas redes sociais, conhecemos pelo Instagram. Você até falou um pouquinho sobre isso. E eu queria entrar mais a fundo nessa parte, porque hoje, você conhecer as pessoas pelo Instagram é normal. Você acaba conhecendo, se relacionando. Há um tempo atrás, não, mas hoje em dia, sim, né? Não aconselho você a ter aplicativo de namoro, não aconselho. Como cristão, como evangélico, não aconselho você ter, mas eu sei que no Instagram as pessoas se conhecem. E inúmeros casais hoje são, formados através das redes sociais. Todavia, porém, é importante. Eu quero que a Débora fale um pouco sobre o nosso primeiro encontro. Primeiro, que a gente sentiu, né? Quando eu conheci ela. E dentro do que ela falou de oração, eu tinha uma coisa comigo. Falava, Senhor, eu já tinha 29 anos na época, eu falava, Senhor, eu não quero uma mulher que tenha filhos. Não que seja uma primordial para não dar certo. A gente não tem como cravar. Até porque eu tenho relatos na minha família de um casamento bem sucedido e abençoado com ambas pessoas que já tiveram filhos de outro casamento. Sim. Então, pode dar certo, mas era algo que eu pedi para Deus. Eu queria dessa maneira. Sim. Falava, Senhor, detalhes, ele especificou do jeito dele. Então, cada um especifica do jeito que... Do jeito que quer. Eu falei, Senhor, eu não quero uma pessoa que tenha filhos. Exatamente. Então, quando ela falou para mim, foi uma das primeiras perguntas que eu fiz para ela, quando a gente começou a conversar. Falei, você tem filhos? Ela falou, não. Falei, essa é de Deus. Falei, essa é da minha idade, praticamente, né? Da minha idade. E não tem filho, essa é do Senhor. Essa é a minha prometida, digamos assim. Foi um sinal que Deus já começou a trabalhar no meu coração. E quando a gente resolveu se encontrar em um lugar público. Isso é muito importante. Você não pode... apesar de eu conhecer ela, saber os lugares que ela frequentava, ela saber os lugares onde eu frequentava e onde eu estava, porque ela era da igreja e eu também era, a gente tinha muitos amigos em comuns, entendeu? Todavia, porém, a gente se encontrou em um shopping. Então, isso é primordial para você entender e assim fazer, né? Não é errado você conhecer as pessoas na rede social, mas você tem que fazer isso com segurança, para você não colocar a sua própria vida em risco. Exatamente. Né? Os dias de hoje estão muito perigosos, né? Muito digamos perigoso. Assim, onde a gente tem que tomar... Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Ainda mais para nós, mulheres, né? Todo cuidado é pouco, né? Todo cuidado é pouco. Então, vigiar muito. A gente... eu lembro até o shopping. Shopping Morumbi. Não levei qualquer shopping, não. Aliás, daí pra frente minha vida foi só gasto, viu, gente? Que olha, essa mulher é uma mulher cara, viu? Me deu eu gastei com ela no namoro, viu? Mas tem que gastar, né, gente? Pra ver se o cara não é mão fechada, né? Que tem muitos aí que é assim, ó, né? Ó. É verdade. Graças a Deus ele não... falando sobre isso, você também sentiu que além
do querer encontrar, você sente quando essa pessoa é pra você, né, Débora? Sim, sim. Você sentiu isso? Eu senti isso. Quando a gente começou a conversar, né? Eu senti, eu falei assim, meu Deus, será que é esse rapaz? Né? Porque você sente, automaticamente a gente estava conversando, eu sentia uma paz conversar com ele, eu ficava feliz quando ele me chamava, sabe? E aí onde a gente começou a conversar, e ali a conversa foi fluindo, né? A gente conversou uma semana, sem se ver, só no WhatsApp. E aí ele me chamou para sair, né? Pra gente se encontrar, tal, tudo. E eu falei assim, tá bom, pra gente se conhecer. Aí eu falei assim, tá bom, né? Vamos sair sim. E aí, naquele dia, E Deus sempre, sabe, trabalhando dentro de mim, né? Porque eu já sentia... É incrível, né, gente? É algo, assim, muito sobrenatural. Eu já sentia que ele ia ser o meu esposo. É muita loucura, né? Acho que é porque a gente estava orando, né? Pedindo alguém para Deus, colocando em oração. Que quando vem, Deus, ele testifica. Ele, sabe, algo arde dentro de você, assim como aconteceu comigo e com o Lucas. E aí, onde a gente começou a conversar, e no dia, chegou o dia da gente se encontrar para sair, né? Para se ver, para se conhecer. E aí, eu peguei... Estava trabalhando, né? Ele mandou mensagem, tô cortando o cabelo, tal. E aí, tudo certo? E eu estava no meu trabalho, e eu meio com medo, né? Porque, assim, eu já fui muito decepcionada na vida sentimental. Eu falei assim, Deus, eu não quero viver mais isso, né? Mais uma chateação novamente. E aí a minha amiga até falou assim, Débora, vai lá no salão, né? Vai arrumar o cabelo. Não que meu cabelo tava ruim, né? Não. É porque a gente, primeiro encontro, né? A primeira impressão é aquela que fica, né? Eu falei assim, é verdade. Eu vou, então, ir lá no salão, faço uma escova bonitinho, né? Tal, tudo. E no dia, eu lembro como hoje estava chovendo. E eu, sabe, ali o dia inteiro orando. Falei, Senhor, se for da tua vontade eu ir, que você fale desse jeito, gente. Foi tão incrível que as pessoas até falam assim, nossa, você tem um contato muito forte com Deus, porque eu falei assim, Senhor, tava uma chuva muito forte, eu falei, Deus, na cozinha da onde eu trabalho, fui tomar um cafezinho à tarde, eram umas 4 horas da tarde, a gente ia se encontrar umas 7 horas, né? Eu ia para casa me arrumar e a gente ia se encontrar. E aí eu falei assim, meu Deus, se for da tua vontade eu ir, que o Senhor pare essa chuva. Se não for, que essa chuva continue, pra gente não se conhecer, né? Que a gente já tava conversando, eu falei, não queria nem ver, se não fosse da vontade de Deus, eu não queria nem conhecer ele pessoalmente. Passou uns 15, 20 minutos, parou a chuva, gente, sério. Parou, era de Deus, cessou era de a Deus. chuva de um jeito e abriu meio que um sol, assim, eu falei, Senhor da glória. E minha amiga, ela é cristã, né, ela é minha madrinha de casamento, né, a Andréia, ela me acompanhou nesse processo, ela falou assim, Débora, é pra você ir. Sim. Né? É pra você ir. Não fica com medo, vai, porque Deus é contigo. E eu falei assim, ai, Andréia, né? Eu fui, arrumei meu cabelo e tal, cheguei em casa, tomei um banho e fui ao encontro dele. Quando eu cheguei lá, a gente, né? Eu abracei ele, assim, eu senti, sabe? Algo saindo, sabe, da gente, assim, algo tão, assim, maravilhoso. Que aí eu falei assim, Deus é meu esposo. Aí ele me deu um chocolate e tal. Só foi aquele dia, tá? Um chocolate. Deu um chocolate da Cacau Show pra ela. Hein? Deu um chocolate. E onde a conversa foi fluindo, né? A gente se conheceu. E dali, gente, em diante, a gente não separou mais. E o que acontece também? Quando eu mandei... quando a gente passou a se conhecer, e eu apresentei ela pra minha família, apresentei ela... pro meu pastor. Minha mãe falou, olha, filho, essa mulher é a mulher de Deus para você. Minha mãe logo de cara falou isso. Meu pastor também falou, Lucão, essa aí sei não, essa daí vai te amarrar, hein? Essa aí vai te amarrar. Então, são sinais que Deus te dá, porque a bênção de Deus, ela não traz peso. Não. Essa é principal. Quando é de Deus, não traz imbróglio. Quando é de Deus, não traz confusão. Quando é de Deus, flui, né? Quando é de Deus, as coisas fluem. E posso dizer com plena certeza que as coisas da nossa vida fluiu. Fluiu, e muito. Fluiu, entendeu? Fluiu. Se você tá vendo muito impedimento, muita coisinha ali e tal, é porque não é pra ser, gente. Não é pra ser. A gente tem que estar atento à voz
A voz. Né? E aos sinais, né? E aos sinais. Aos sinais. Porque Porque Deus, ele cuida tanto da gente que Deus, ele dá sinais pra gente, né? Como ele deu pra mim, pro Lucas lá atrás, né? De outros relacionamentos que o Lucas teve antes de me conhecer. Eu também. Deus já dava sinais que aquela pessoa não era boa, não era pra gente, sabe? E onde você tem que estar atento, você tem que estar ligado, né? Você tem que estar ligado e falar, não, realmente não é pra mim, sabe? Vou desfazer disso daqui porque, gente, Deus, ele ama tanto a gente, ele quer ver o nosso bem. E Deus, ele dá sinais ali desde do momento que você tá conhecendo uma pessoa, no namoro, pra ir pra um casamento e você falar, poxa vida, Deus não falou comigo, Deus não me deu sinal, Deus... Pô, aí é chato, porque Deus tinha te alertado, te dado sinais lá na frente. É a gente que não quer entender e você ver. Que não viu, né? Que nem Deus deu vários sinais pra mim de um relacionamento tóxico que eu tinha, o Lucas também. E eu falei, vou cair fora. Entendeu? Exatamente. Porque se no começo tá assim, imagina depois. Se no começo já tá com imbróglio, impedimento, confusão, briga, a tendência disso mais pra frente é piorar. Entendeu? E aí a gente começou a namorar, certo? Porque assim, a partir do momento que a gente se conheceu, que eu olhei pra ela, falei, é ela. E ela também teve esse entendimento do coração dela. Foi. Crente não fica, a gente falou isso no começo. Então eu logo pedi ela em namoro, eu falei, vamos namorar? Pedi ela em namoro sério pra ela, pra família dela. Eu lembro até hoje, quando eu fui pedir ela em namoro lá pra família dela, passei apuros. Caçou, gente, tadinho. Esse daí foi guerreiro. Parecia que tinha soltado os leões da Copa. Daniel na Cova dos Leões, sabe Daniel na Cova dos Leões? Era eu naquele momento. Mas ali. Explica, né? Porque, né? Eu tenho 3 irmãos homens e só eu de menina. Só eu de mulher, então pensa, né? Você acha que você vai entregar a sua irmãzinha pra qualquer um? Não, né? Você tem que pegar firme ali com o cara. Foi assim, um apuro que eu passei, mas valeu a pena. Hoje eu já conquistei a família toda, a família toda me ama. Ama mesmo. Né? Mas no começo ali eu lembro do nosso namoro, irmão dela, tudo, né? Com ciúmes, enfim, foram... Hoje são melhores amigos, viu? Exatamente, o irmão dela com ciúme, sei o que, esse menininho aí e tal. Hoje eles não se vivem sem se falar, né? E assim, né, gente, a parte do namoro é fundamental. Pra você conhecer a pessoa na hora de tomar a decisão se vai casar ou não. Né? O namoro, ele serve pra isso. O namoro não é pra se fazer coisas ilícitas, digamos assim. Não é pra outra finalidade, a não ser para você conhecer a pessoa no íntimo, né? Para saber como ela se comporta, como ela é, como ela age, para saber se você vai aguentar conviver com ela todos esses anos. O namoro é para isso. É um preâmbulo, né? Eu gosto de usar essa palavra. É um preâmbulo do casamento, né? Digamos assim, do noivado e do casamento. Então é muito importante você sair, você estar... Algo que aconteceu comigo e com a Débora, né? Eu estava trabalhando, na época eu era CLT, tinha uma jornada 6x1. Era uma jornada, assim, terrível, que eu trabalhava muito. E logo depois que eu conheci ela, eu tive a oportunidade de sair do trabalho. E isso ajudou muito o nosso relacionamento, porque a gente teve mais tempo. Pra gente mesmo. A gente teve mais tempo pra gente se conhecer, pra gente estar junto, né? E o namoro, a gente usa esse tempo pra saber se realmente é a pessoa certa. E eu tinha isso comigo, de que era a pessoa certa. Então, eu tô namorando. Exemplo, tô namorando. Eu tô com essa pessoa, mas essa pessoa, não sei se eu quero casar com ela. Então não tem o porquê você estar namorando. Você concorda comigo, Débora? Concordo. Então, se você é evangélico, se você frequenta a igreja, sabe dos mandamentos de Jesus, namora com uma pessoa, você namora com o propósito de casar. Então, quando eu comecei a namorar com a Débora, eu sabia que
eu queria casar já desde o início com ela, né? Mas a gente tem que conhecer, tem que se relacionar. Claro que tem pessoas que a gente, na igreja, né, começa a namorar e passado o tempo vai vendo assim que não é aquilo dali, né? Tipo, não tá legal o relacionamento, né? O que eu achava, que eu esperava, entendeu? Né? Questão que a pessoa começa a namorar que tem que casar, não. Exatamente. É assim, a pessoa vai vendo se realmente, poxa, não bate comigo, com as ideias, é uma pessoa. É a chance de porque desistir, assim, né? o homem, ele é. A mulher amadurece mais rápido, né, gente? O homem, ele ainda, né? Então, aí tem homem que é muito, sabe? Aí a mulher já é mais madura, já tem um pensamento mais... Eu quero casar. E às vezes o cara, poxa, eu quero só namorar. Vamos namorar aqui por um tempo. E às vezes... Vamos ver no que vai dar. Vamos ver no que vai dar, entendeu? Muitos usam esse pretexto, né? Vamos ver no que vai dar. Entendeu? Então, assim... Não questão que fica que você vai... Você é obrigado a casar, você estando no namoro. Isso. Mas, digamos assim, a chance que você tem para dizer o que você quer com aquela pessoa. Conhece aquela pessoa. E se for da sua vontade, da vontade dele partir para o noivado, sim. Aí vocês encaminham. Se não tem por que a gente ficar empurrando com a barriga. Deu 3 meses de namoro, você já viu que não é a pessoa. Deu 6 meses de namoro, você já viu que não é a pessoa. Deu 1 ano de namoro, você já viu que não é a pessoa. Cara, não tem um porquê vocês estarem juntos ali. Se você não quer casar e ele não quer casar, então, se não tem esse elo forte ao ponto de vocês unirem a família de vocês... Então não tem o porquê estar namorando. Não tem mesmo. Não tem o porquê vocês estarem juntos. Então, quando começar um namoro, já vai conhecendo a pessoa. Eu assim, tive a certeza e a convicção do que eu queria e ela também. Eu também. A gente chegou para essa relação muito maduro. Diferente de muitos que estão nos ouvindo aqui. Talvez você tenha 20 anos... Talvez você tenha 21 anos, né? Talvez você vai ouvir conselhos até da família. Curte a vida. Pra que casar agora? Pra que casar agora? Exatamente. Você tá novo ainda. Uhum. Mas, quando Deus coloca algo no teu coração, você tem que estar convicto daquilo. Né? Porque quando a gente decidiu para casar, por mais que a gente já sabia o que queria... Muitos da nossa família não entenderam. Porque a gente estava namorando 6 meses e decidimos nos casar. A gente já tinha 6 meses de namoro, né? Por aí, né? 5, 6 meses. Namoro e noivado. A gente se conheceu em fevereiro. E em março você me pediu namoro. Em março eu te pedi namoro. Em junho, julho eu te dia pedi dos namorados. Em casamento. Isso. Exatamente. Então, assim, muitos... Em novembro a gente casou. Muitos não entenderam. Tipo assim, muitos não entenderam. Por que vocês estão casados? Não precisa de casar agora. Mas tanto eu quanto ela, a gente sabia o que a gente queria. A gente sabia qual que era o propósito. Então, aquilo estava dentro do nosso coração. E ninguém ia tirar isso. E Deus preparou a oportunidade... o momento certo, preparou as pessoas para nos ajudar, preparou as pessoas para fazer acontecer o nosso casamento. Então, tudo isso foi guiado dentro de uma direção de Deus. Tudo isso foi guiado dentro de uma direção do Senhor Jesus, né, Débora? Isso foi muito importante também para a gente chegar até o casório. Sim, desde o momento que a gente se conheceu até o momento do casamento, até nos dias de hoje... a gente foi muito direcionado, somos direcionados por Deus, né? Que quando a gente começou a se conhecer, já falamos aqui, foi tudo na direção de Deus, até o nosso noivado, o nosso casamento. E assim, a gente se conheceu em 1 ano, né? Foi em janeiro, a gente se conheceu, como eu falei aqui. Março a gente... Fevereiro a gente se encontrou. Se encontrou, verdade. Março eu pedi ela em namoro. Em junho... Em junho eu pedi ela em casamento. Ele me pediu em casamento. Em novembro nós casamos. Exatamente. Então foi algo assim, como é de Deus. Que é de Deus traz paz, que é de Deus, sabe, flui. E estamos juntos há 3 anos.
É, há 3 anos. Essa é a nossa história. E de lá pra cá foi assim, e a gente não E ia... pretendo eu ficar com ela pra sempre, viu? Pra toda a minha vida. Isso que a gente não tinha condições na época de fazer uma festa. E o meu sonho sempre foi casar, né? De vestir de noiva, ter uma festa, sabe? Ter aquelas coisas todas. E onde naquele ano tem gente que se programa, né? 3, 4 anos pra casar, pra né? casar, pra buffet, fazer aquela... A gente... Foi em meses, né, amor? Foi em meses a gente... E não é correu. porque a gente tinha condições, não, viu, gente? Não, Foi na fé. Foi na fé. Foi na fé que a gente foi, Deus foi abençoando. Como eu disse anteriormente, Deus preparou muitas pessoas para nos abençoar, gente. Foi, assim, algo tremendo. Eu queria falar sobre isso e também falar sobre o peso da festa. Porque às vezes a pessoa tá namorando, às vezes a pessoa tá noivada até. Tá noivo, né? Tá noivo, mas não tem data. E não tem nem previsão de quando vai casar. Por quê? Ela quer fazer uma festa, porque é o sonho dela. É o sonho dela. É o sonho dela entrar vestido de noiva. E às vezes uma festa não é caro. É caro. É caro, hoje em dia é muito Hoje caro. em dia é caro Tá fazer tudo uma muito caro, festa, né? fazer um casamento. E às vezes isso fica impedindo a pessoa de casar. Claro, eu acho que quando você tem um sonho, você tem que trabalhar para realizar, né? Você tem que ir em busca do seu sonho. Se esse é o teu sonho, entrar de véu e grinalda dentro da igreja, né? Um casamento, tudo. Mas também, peraí, olha, é o meu sonho, mas eu tô vendo que eu não vou conseguir realizar esse sonho. Que isso não seja um impedimento para você casar. Exatamente. Porque você pode fazer um casamento mais simples, uma cerimônia, às vezes, dentro da igreja, né? E hoje tem um casamento americano, que as pessoas saem pro buffet depois e cada um paga o seu... Vai no restaurante e paga. Exatamente. Isso não deixar isso bem claro, que isso não é feio e não é demérito para ninguém. Não é demérito para ninguém. Porque o que adianta? Eu recebi um conselho antes de casar. Ele falou, Lucas, de um amigo, ele falou, Lucas, vê muito bem o que você vai fazer, a festa que você vai fazer, porque sabe o que acontece? Você vai e gasta 20, 30 mil no teu casamento, depois fica as dívidas para você pagar, e isso vai interferir na sua vida de casado. Muitos casais chegam a se separar antes de pagar o casamento. É isso mesmo. Porque aquelas dívidas inflamaram o ambiente, não conseguiram viver e desfrutar um do outro. Pelo contrário, foi só briga e discussão por conta das finanças. E isso, ao invés de trazer uma bênção, uma paz, trouxe discordância para o lar. Então você tem que ver bem, né, nessa hora de organizar a festa, se realmente vale a pena fazer. Às vezes vale a pena mais você fazer uma viagem. Uma viagem. Uma né? lua de mel legal. Uma lua de mel legal. Então você tem que ver o que você quer na hora de casar. Sim, você e tem o que ver dá as suas você. condições, né? Até onde seu braço alcança, né? Porque às vezes a gente quer fazer além daquilo do que o nosso braço alcança. Sim. E a gente acaba ficando sufocado financeiramente, né? Porque, assim, questão é a festa, é o aluguel, é as coisas que você tem que comprar para dentro de casa. Então, assim, é muita coisa, não é só uma coisa, é muita coisa envolvida, né? É um conjunto. Que né? agora você tá unindo 2 CPFs, né? Digamos assim. São 2 pessoas, então você vai ter que sustentar não só você, mas você também vai ter que ajudar outra pessoa, vai ter que sustentar outra pessoa. Né? Então, são decisões que você tem que tomar que vai influenciar na sua vida de casado. Como que você vai iniciar a sua vida de casado com uma dívida de 20 mil reais? De 30 mil reais? Né? Então, isso é muito importante. Na hora do noivado, vocês tomarem essa decisão do que fazer. É os dois, né? As duas pessoas tomarem a gente sabia que queria casar, né? A gente tinha um planejamento, né? Mas o planejamento que a gente tinha, a gente viu que não era o suficiente, mas Deus agiu e foi nos abençoando, né? Através de padrinhos, através de pessoas queridas, familiares também nos ajudou muito. Sim. Porque quando você casa, quem casa quer casa. Exatamente. Né? Já vai aqui um conselho também.
Ah, casei, vou morar na casa da sogra. Na casa da mãe. Na casa da mãe, né? Não é legal. Não é... Para quem está iniciando uma relação, quer ter o seu momento, quer ter o conforto do seu lar. Claro, cada realidade é uma realidade, né? A gente sempre tem que deixar isso bem aberto aqui. Mas se dá para você ou já ter o seu apartamento, ótimo, maravilha. Ou dá para você pagar o seu aluguel, pague o seu aluguel. Sabe? Vai, constrói, comece a sua vida do zero com a sua esposa. Aos poucos vocês vão conquistando. Não é uma regra que você precisa casar. Não, eu vou casar, eu tenho que ter o meu apartamento já. Não, sei que dá para iniciar pra gente ir pagando aluguel. Sim, a gente começa pagando aluguel, depois a gente conquista o sonho da própria casa. É o que aconteceu com a gente, né? A gente casou, a gente não tinha um apartamento. A gente não tinha. Só que no ano seguinte, né? Sim. Deus abençoou que a gente conseguiu comprar o nosso apartamento. Com muito Mas a gente esforço. começou, a gente mora ainda de aluguel. Mora ainda de aluguel. Mora ainda de aluguel. Então, assim, a gente sabia da dificuldade que ia ser você pagar o aluguel todo mês, mobiliar a casa, ter as coisas da casa, porque cada mulher tem um jeitinho ali, né, de cuidar da casa, pensa nos móveis. Então, tudo isso impacta, né? E, então, quando a gente escolheu casar, a gente sabia, você tem que ter um orçamento. Não é só a fé e a coragem, você tem que ter um planejamento também. Tem que ter um planejamento, Tem que ter. Tem que ter um planejamento. Porque tudo vai, né, dinheiro. Tudo vai dinheiro. E por incrível que pareça, as finanças, elas interferem sim no dia a dia. Elas interferem, como que eu posso dizer, na rotina do casal, no dia a dia do casal, no bem-estar do casal. Isso é primordial. Exatamente. Né? Vocês fazerem toda essa análise e ver se vale a pena fazer a festa ou não. No nosso caso, a gente deu certo, casamos num lugar muito bacana, muito legal. Deus preparou tudo. No dia, tava uma previsão de chuva. Previsão de chuva. Nós é a chuva, né? Pra se conhecer, chuva, né? No casamento, chuva. E tava Chuvas uma previsão de chuva e tal. E eu falei, olha, Débora, tá uma previsão de chuva e a gente resolveu casar ao ar livre, né? A cerimônia era ao ar livre dentro do clube e a festa era num lugar fechado. Falei, Débora, a gente não pode atrasar o casamento, porque se chover, e eu estava no meu momento de noiva, né? Arrumando cabelo, estava meio que um spa, né? Se cuidando, tal, tudo. Bem no dia, ele me liga. Amor, você não se atrasa, porque 3 horas tem esse negócio de atrasar, né? Porque a gente ia casar à tarde, né? Era 4 horas, né? 4 horas da tarde. Na verdade, tava marcado às 3. Às 3, né? E tava com a previsão de chuva às 4. Eu lembro até hoje desses detalhes. Esse detalhe. E eu falei, amor, você não pode atrasar. Você tem que chegar 3 horas pro pastor, o pastor Rafael, um abraço, que fez o nosso casamento. Uma benção. Né? Pro pastor fazer a cerimônia e a gente partir pra festa. Pois foi a mesma coisa de não falar nada, irmãos. A noiva sempre atrasa, gente. Sempre atrasa. Deu 3h15 nada. Deu 3h30 Não, e detalhe, nada. no dia eu fiquei muito brava com ele, porque eu estava no meu momento. Eu tinha que desligar o celular. Eu não podia ter contato com ele, né? Pelo celular. E não sei por que eu deixei meu celular ligado. E ele ficava me ligando. Amor, não se atrasa, que não sei o que, não se atrasa. Aí daqui a pouco ele me ligou de novo. Daqui a pouco quem me liga, o meu irmão. Débora, tá mal escuridão aqui, não se atrasa, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a moça, né, que fez a minha decoração, ela, Débora, a gente tem que ter o segundo plano, vamos fazer lá dentro. E eu falei pra ela, né, eu falei assim, não vamos fazer lá dentro, eu quero fazer meu casamento ao ar livre. Né, eu já tinha feito tudo certinho que eu queria ao ar livre. Né, era o meu sonho, era o desejo do meu coração. E aí... todo mundo, vai chover. Meio que deu, né? A semana choveu todos os dias durante a semana. A gente casou no sábado, meio que fechou o tempo, né? Todo mundo tava chegando, aí meio que fechou o tempo, e eu lá no lugar e tal. E eu mandei mensagem E ele me ligando, mandando mensagem, aí eu falei assim, Lucas, para de me ligar, você não tem fé em Deus que não vai chover. Deus até hoje, ele não envergonhou a gente, não é agora. Tchau. Pá.
Foi assim Desliguei mesmo. o celular. E eu falei assim, Senhor, eu sei que o Senhor é na minha vida. Sabe? Eu sei que o Senhor não vai deixar isso acontecer. É o meu momento, é o meu sonho, né? Conversei com Deus. Depois casei, coisa mais linda. Calma. Não, você já casou? Você tem que contar a minha aflição. Tadinho. Eu tenho que contar a minha aflição, porque eu esperei 3h15, ela não chegou. 3h30, ela não chegou. A gente pegou trânsito, gente. 3h45, ela não chegou. 4 horas, ela não chegou. Não, cheguei às 4. Não, chegou 4h15. Foi 4h15? 4h15. É, porque a gente pegou trânsito, pra chegar até o clube. Meu Deus, e eu agoniado, gente. Aí o pastor Rafael tentando me acalmar, eu falei, pastor, eu avisei ela, eu falei que não era pra ela se atrasar. Aí aí a moça que estava nos ajudando, a assessora, tirou meu celular, falou, você vai ficar aqui, fica aqui, toma uma água aí, relaxa. Porque ele ficava mandando mensagem pra mim, né? Sabe, gente? Tá aí eu fiquei sabendo, né, por informações de que tinha a questão do trânsito, mas o maquiador dela também atrasou, porque tinha não só ela, mas outras meninas, né? As madrinhas, tem algumas madrinhas que ficou junto ali comigo, né? Eu lembro que aí ela chegou, foi um momento muito emocionante, ela chorando, tal, tudo. Abriu até um sol, gente. Abriu até um tem sol, foto, tem vídeos, tá? Dia. Pra falar que não é mentira nossa. Não choveu no dia, abriu até um sol. Eu lembro que quando eu recebi ela, assim, na ponta do altar, né? Eu falei pra ela assim, olha, se chover, Você quem falou isso, gente? Eu pego aquele seu maquiador. Que pastor, né? Que, olha, tava ali... Ai, Lucas. Mas eu dei um abraço, me emocionei também. Depois que eu me emocionei, eu falei, se chover, eu pego aquele maquiador. Mas não choveu no dia, tá? Pelo contrário, abriu um sol, foi né? Uma festa linda. Abriu um sol, assim, coisa mais linda, assim. Ficou muito lindo, tem vídeos, tem fotos, né? Tem o pessoal exatamente. A gente realizou nosso sonho, né? A gente realizou nosso sonho e começamos a nossa vida. Começamos a nossa vida de casado. Começamos a nossa vida de casado. Começamos a conviver juntos, a morar juntos. Aí onde a gente começou a ver o defeito um do outro. Mais ainda, né? Mais ainda. Porque aí é a porta do guarda-roupa que não fecha. É a toalha que fica em cima da cama. E tudo isso, você convive, tanto pra mim quanto pra ela, foi uma novidade. Eu sempre acostumado a morar com a minha mãe. Toda a vida morei com a minha mãe. Ela com a família dela. Então imagina, 2 pessoas diferentes. Claro, parecidas. Mas 2 pessoas diferentes morando debaixo do mesmo teto. E a gente tinha um sonho. Hoje, a gente olha para trás e vê que aos poucos Deus foi realizando o nosso sonho. Por quê? A gente sempre buscou, primeiro, pela paz dentro da nossa casa. Isso é primordial na vida de um casal. Ter paz. Eu já era um pouco mais tranquilo. A Débora já era um pouquinho mais esquentadinha. Mas mulher, aos poucos... Automaticamente a mulher é um pouquinho mais, né? Mas aos poucos ela foi entendendo o meu ritmo de ser e o meu ritmo de levar a vida, e eu entendendo o ritmo dela, né, Débora? Sim, é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Um entendendo o ritmo do outro, né? E a gente respeitando, né? As diferenças. É isso que é muito importante num relacionamento, quando você passa a conviver com uma pessoa, a casar, né? É você entender que 2 pessoas diferentes. Que pensam diferente. Eu tenho um temperamento diferente do Lucas. Eu sou mais, que nem ele falou, eu sou mais esquentadinha. Ele já é mais muito de boa, tranquilo. E isso a gente resolveu, graças a Deus, a gente sempre tem uma comunicação muito boa, porque a gente senta e conversa. Se não tá legal isso desde o princípio, né? A gente conversou muito, falou assim, que quando a gente tiver alguma coisa que não tá de acordo com ambas as partes, a gente sentar e conversar e ver no que a gente pode fazer. Porque é muito importante a gente ter o diálogo, ter a comunicação dentro do relacionamento, dentro do casamento. Né? Poxa, Lucas, isso não tá legal pra mim. Isso, não gostei disso. Né? Falar, colocar pra fora. Que nem a parte financeira. Eu tive que diminuir os meus gastos, porque
quando você casa, o seu dinheiro não é mais só meu. O meu dinheiro não é só, é o meu dinheiro. Não, é o nosso dinheiro. O meu e o dele é nosso. A gente junta ali no final do mês, quando a gente recebe, vamos pagar o aluguel, vamos pagar as contas, que sobrar, você compra algo que você queira. Então, isso a gente teve um bom diálogo, né, mãe? Sim. Graças a Deus, nessa parte a gente se dá super bem, né? E isso também foi para nós, mulher, eu falo de mim, né, também, que eu gosto muito de maquiagem, dessas coisas de se arrumar, de se cuidar. E eu gostava muito, como eu era solteira, né? Na época de solteira, você pega o seu salário, você gasta com você. Eu ajudava na minha casa, só que eu comprava sapato, roupa, tinha muitas coisas, maquiagem. E onde você casou, aí você fala assim, poxa, eu tenho que dividir isso daqui. Agora não é mais... Tem que comprar sabão em pó, tem que comprar mistura. Comprar as coisas para dentro de casa. A gente tem que pagar aluguel, é um valor alto. Então, hoje, a gente teve essa... No começo, no né? começo, né? Então, hoje, a gente se dá super bem com isso. Sim, né? porque a gente vai se conhecendo, né? A gente vai se conhecendo. E não é fácil, gente. Falar a verdade, vai se não é fácil. adaptando os gastos também, vai dividindo. E a gente viveu, pode-se dizer, 2 fases dentro do nosso casamento. Que fala da parte financeira, mas também fala de cuidados do lar. Exemplo, quando eu casei com a Débora ela trabalhava no CLT. Então, a partir do momento que eu trabalhava e ela trabalhava, não é só a Débora que tem a responsabilidade de cuidar do lar. Isso é importante se falar aqui. Sim. Entendeu? Para os nossos meninos, né? Que pensa que a esposa talvez seja a mãe. Tem que fazer tudo, não? Tem que fazer tudo. Peraí, se você tem que trabalha... dividir as tarefas, e né? sua esposa trabalha, não custa você lavar a louça. Se você trabalha e sua esposa trabalha, não custa você varrer a casa. Fazer uma comida, fazer um arroz. Comida aos poucos, né? No casamento. Eu fui me desenvolvendo também aos poucos. Né? Nessa parte de cozinhar, de se virar sozinho, tudo. Mas eu sempre ajudei ela. Sempre. Isso ajudei. Eu não tenho o que reclamar, não. Até hoje ele me ajuda. A rotina de... lava a louça. Você lava a louça hoje? Lava, pode deixar. Amor, vamos começar a limpar a casa junto? Vamos. Vamos varrer a casa? Você varre a casa e eu passo o pano. Beleza, combinado. Não dói, gente, dividir as tarefas. Não. Até porque hoje, esse é o relacionamento moderno, né? Antigamente, não. Antigamente, a mulher que cuidava do lar, a mulher que fazia tudo e tal. O homem que fazia isso, né? Era até considerado como um homem diferente. Hoje, não, gente. Hoje nós temos que ter uma cabeça mais abrangente. Mais aberta. Mais aberta, exatamente. Para certo tipo de coisas. Que isso também vai interferir. Exemplo, um sábado. Você quer assistir um filme, sentar no sofá com a sua esposa também quer. Mas não dá para vocês fazerem isso com a casa suja. Então você e ela fazendo as coisas vai mais rápido, não vai, Débora? Sim, com certeza. Tem que dividir as tarefas. Tem que dividir, porque os dois trabalham hoje em dia, né? Então os dois... hoje, graças a Deus, eu tenho trabalho de casa, né? Tenho a comodidade de trabalhar de casa. Então, praticamente, eu gosto das coisas tudo certinho, né? Então, eu já deixo tudo organizado. A minha casa arrumadinha. Então, ele chega do serviço, as coisas já estão prontas, né? Mas no final de semana, eu combinei com ele o quê? Porque na semana eu cozinho de segunda a sexta, né? E eu falei pra ele, Lucas, a gente enjoa do nosso tempero, né? Eu falei pra ele, eu tô enjoado do meu tempero. Então, no final de semana, você pode cozinhar? Eu gosto. A gente entrou nesse acordo. Ele falou, ele gosta também de cozinhar. Então, ele cozinha nos finais de semana, né? E, graças a Deus, ele me ajuda muito também no que preciso, né? Que nem o tempo eu fiquei meia doente, ele me ajudou, ele cuidou da casa, ele também, sabe? A única coisa que ele não sabe fazer é passar roupa, né? Aí também, né? Não sou perfeito, né, gente? Não é. Mas, assim, ele me ajuda em muitas coisas, né? Claro que hoje ele já chega e já tá tudo praticamente feito, né? Por isso que eu falo que a gente viveu as 2 fases, porque nessa parte de CLT, a gente dividia tudo. Aí a gente, conforme o passar do tempo, a nossa empresa, que a gente tem uma empresa, cresceu e a gente viu a necessidade dela estar
nos ajudando na empresa e cuidando também de algumas coisas do lar. E aí a gente tomou essa decisão. Mas não é uma decisão fácil. Não. Tem gente que não consegue ter essa decisão da esposa estar, digamos assim, comprometida com o lar e com as coisas da empresa. A esposa tem que trabalhar. Então, quando tem dois, tem que trabalhar. Agora, se você tem a oportunidade de, digamos, da sua esposa estar cuidando do lar, aí é uma outra coisa. Hoje a gente vive um outro modelo de casa. Mas não porque a sociedade colocou esse modelo de casa dentro do nosso lar ou porque eu obriguei ela a ter esse modelo. Não, ó, Débora, faz as coisas aí e tal. Não, é uma oportunidade que a gente está tendo. Sim. É uma oportunidade tanto bom para mim quanto para ela também. Então a gente chegou nesse consenso, digamos assim. Mas é importante, Débora, a gente falar isso, abrir a cabeça dos casados de que ambos têm as responsabilidades, sim, né? Todos nós dentro temos. de um casamento, dentro de um matrimônio. E você falou sobre a parte da comunicação. A comunicação, ela é fundamental. Em um relacionamento. Ela é, tipo assim, primordial. Você falar o que te incomoda. Exato. Você falar uma coisa que eu aprendi, tá? Não é que é feio brigar em público para manter as aparências, não. Mas tem determinados assuntos que você tem que resolver dentro da tua casa. Junto com você e com seu esposo, sabe? Exemplo, aconteceu alguma coisa na casa de alguém e que você não gostou da atitude dele ou da atitude dela. Você guarda, você não precisa chamar a atenção da pessoa ali na frente de todo mundo. Não, que é feio, né? Conversa com ela no particular, quando você estiver dentro da sua casa. Ô, amor, não gostei disso que você fez. Não gostei disso que você falou. É assim, assim, assim. Eu penso de uma forma diferente. Mas você, como casal, você não precisa expor, né? Porque é chato, né? Fica chato pros dois, né? Pros dois. Seja qual lado for. Seja qual lado for. Sempre quando acontece alguma coisa, claro que ninguém é perfeito, né? A gente tem nossas, desavenças. Sim. Só que as pessoas, ninguém nunca percebe. Por quê? Algo que eu sou muito... A gente aprendeu a resolver em casa. A gente aprendeu a resolver em casa. Sentar e conversar. Lucas, não gostei disso. Débora, não gostei disso, do jeito que você falou, né? Como você se comportou. Então, isso, graças a Deus, hoje eu já sei o que ele gosta e o que ele não gosta. E ele já sabe o que eu gosto e o que eu não gosto. Então, hoje eu já me policio em muitas coisas, como ele também. Né? A gente vai aprendendo um com o outro ali, o jeito, né, de... Aí no convívio, né, você vai aprendendo, né? Então, isso é muito importante, ter a comunicação, não brigar em público, porque eu acho, né, gente, muito feio, né? Eu acho muito feio pro casal, porque a gente tem que ser referência para as outras pessoas, né? Nós temos, ainda mais nós cristãos, né? Nós temos que ser referência pro nosso irmãozinho do lado, pros nossos jovens, né? Para nossa família, que eu falo a família dele não é cristão ainda, mas vai ser, em nome de Jesus. Então a gente tem que passar isso, referência, referência de um casal abençoado por Deus, né? A gente não é perfeito, gente. Nós não somos perfeitos. Isso muito bem claro. Sabe, a gente tem falhas, erros, defeitos desavenças também. A gente tem porque eu penso de uma maneira, ela pensa do outro. Mas dentro dessas diferenças, nós temos que encontrar um equilíbrio como casal. Exato. Entendeu? A gente não é o casal da... Perfeito, né? Tá longe da gente. Da Doriana aí, a produção lembrou bem aqui. O casal que, tudo dá certo. Não. Não, a gente tem os nossos dias, não vou falar ruins, mas dias onde eu tô meio para baixo ou ela tá meio para baixo. A gente tem dias que um concorda com uma coisa e o outro não concorda. Exatamente. A gente tem dias que um age de um jeito e que o outro... Nem todo dia a gente acorda, meu amor, você é linda, você é lindo. Não, tem dia que a gente acorda, né? Ainda mais nós mulheres, né? Tem dia que a gente acorda meio para baixo, né? Mas a gente tem que saber lidar com esses altos e baixos. Exatamente. Quanto a mulher, como o homem, tem que saber lidar com esses dias, né?
os dias bons Tem e os a dias questão maus, da né? TPM da mulher, entendeu? que não é fácil que é pra os nós dias que a mulheres. mulher fica ali mais brava. Mais Né? sensível, Vou te querendo dar uma chocolate. dica, compra um chocolatinho, leva alguma coisa. Mas uma coisa também que eu falo, sempre, e eu falava isso pra ela no início, quando a gente começou, não a brigar muito, mas a gente tinha as nossas discussões. Eu falava, a gente tem que aprender a resolver as nossas discussões rápido. A gente não pode dormir uma noite brigado. A gente não pode passar 2 dias sem se falar. A gente não pode passar 3 dias sem um olhar na cara do outro. Não. Tem que resolver rápido. Brigou, discutiu ali, um pensou de um jeito, outro falou uma coisa que não gostou, tá bom. Vamos acertar isso. Vamos sentar, vamos conversar, vamos ver o que a gente precisa fazer, quem precisa melhorar. Né? Sim. Porque é conversando que se entende. Uma hora ou outra, vocês vão ter que conversar, né, Débora? Sim, tem que conversar, vai ter que E ceder. o quanto antes, melhor. melhor ainda. Porque isso vai evitar que isso vire uma bola de neve. Bola de neve, Entendeu? Ah, ficou 3 dias sem se falar, ficou 1 dia sem se falar. A gente nunca ficou, aí na outra graças a briga Deus, já não foi ficou. 3. E não é legal, né? E não é legal. A gente abre brecha, né, Não pro é inimigo, legal. né? A parte de dormir no sofá também. Que dormir no sofá? Que história é essa? Não. É casado, tem que dormir juntos. É casado, tem que estar junto. Sabe? Vai ter noites que você, né, fala, meu Deus, essa esposa é só o sangue. Esse esposo é só o sangue. Mas você está ali juntinho, né? Mas tá junto na dificuldade também. Pra não abrir brechas. Não abrir brechas. Porque nós sabemos, a vida de casado, né, Débora? Não é porque tá casado que tá morto, né? Você tem que continuar vigilante. Porque se você não elogia, se você não trata bem, alguém de fora vai tratar. Exatamente. Alguém de fora vai falar, ai, meu bebê, você tá tão triste hoje. Porque o inimigo, ele não tem família, né, gente? Então, o inimigo, ele veio pra destruir as famílias. E o que tá acontecendo muito no mundo de hoje em dia, né? O inimigo, ele tá... As pessoas... Na verdade, nós, seres humanos, a gente dá muita brecha, né? A gente abre caminhos, assim, que... E onde o inimigo vem, entra e quer destruir a família, tá? A gente vê muitos relatos aí de casamento sendo destruído por conta de algumas coisas, atitudes do próprio casal, né? Não falo nem é do o mesmo inimigo. caminho, né? A pessoa chega no trabalho, triste, seja homem ou seja mulher. Aí vem a pessoa, você tá triste hoje. Aí a pessoa fala, briguei com a minha esposa. Ai, como ele pode fazer isso com você? Você tão meiga, você tão boa. Ó os olhos. Ó, os olhos já brilhou. Já brilhou, nossa, já muda, tem uma né? pessoa me tratando diferente. Entendeu? Então, nós, como casados, temos que fechar as brechas. Então, quanto mais a gente diminuir esse tempo de ficar triste, diminuir esse tempo de ficar brigado. Ficar dia sem se falar. Exatamente. Não é legal, né? Mais a gente nunca a relação vai caminhando, mais a relação horas. vai andando. Exatamente. E vocês vão entendendo um ao outro. Claro, com 3 anos de casado, a gente já se conheceu muito, mas a gente tem muita coisa a acontecer. Sim. Temos muitas coisas a viver. A viver, exatamente. Juntos ainda, né? É diferente. A gente vê exemplos aí de casais que têm 15, 20, 30 anos, a gente está só começando a nossa vida. Que nem a gente foi, né, no domingo passado, teve o casamento, minha tia, né, porque ela me criou, ela e meu tio, eles fizeram 53 anos de casado. É uma vida, né, é muito tempo. Sim. E a gente até conversou, né, ela passou por muitos momentos difíceis da vida dela, mas quanto ela, quanto ele, e eles ali juntinho. Então, até hoje, estão velhinhos e bem juntinho, né, Lucas? Exatamente. E é onde a gente... É o nosso desejo, nosso coração chegar até 53 ou até a volta de Cristo, né? E hoje, a sociedade não tem mais esse desejo no coração, né? É difícil, né? Hoje as pessoas casam e se separam assim, como que se fosse... vou trocar de roupa. Não dá, não tô mais bem com essa, não tô me sentindo mais bem. E quero lembrar... E jogar a bola para você falar um pouco disso, que um casamento é feito sobre 2 pessoas. Sim. As 2 pessoas têm que querer, né, Débora? Tem que querer. As 2 pessoas têm
que, digamos assim, se esforçar para fazer dar certo. Não é só um. Não Quando é só, dois é não os dois. quer, um não briga. Né? É os dois que tem que tá ali junto, né? Que vai conviver junto pro resto da vida. Os dois tem que ceder, né? Que nem a gente falou aqui. Às vezes não vai estar legal para mim, não tá legal para ele. A gente tem que sentar e conversar, abrir mão de alguma coisa. E para fazer o casamento feliz, para fazer o casamento dar certo, para fazer o casamento romper, sabe? Que você conquistar muitas coisas, os dois, né? Tem que estar ali junto, tem que, sabe, sentar e conversar. E vai acontecendo muitas coisas maravilhosas no casamento, como a gente também tá vivendo, né? 3 anos é pouco ainda, né? Muitas pessoas falam, vocês estão na fase da lua de mel ainda, estão vivendo a fase da lua de mel. Só que durante esses 3 anos já passou por muitas coisas, né? Boas como coisas também, né? Algumas coisas assim, como eu posso dizer? Triste, né? Mas Deus sabe todas as coisas. E é isso, a gente ter os dois ali, andar junto. Porque Deus, ele uniu, o meu caso do Lucas é um propósito. Então, eu sei do nosso propósito em Deus, né? E Deus, ele tá cumprindo tudo que ele prometeu, tudo que ele falou, ele tá cumprindo na nossa vida, né? E algo também importante a se falar, né? Que hoje a gente vê muitas pessoas tomando conselhos com pessoas que não prezam pelo casamento. Com pessoas que tiveram uma decepção frustrada dentro do casamento. Entendeu? Sim. Então, peraí, como que essa pessoa vai me aconselhar, sendo de que talvez a experiência dela não foi boa? A experiência que ela vai te passar é sobre decepção. Então, ela já está fechada para o casamento. Isso é nítido. Quando você fala alguma coisa de casamento, as pessoas já vêm com toda a bagagem dela aqui, ó. Então, peraí, eu vou ouvir uma pessoa que tenha experiência. Porque, quanto eu como a Débora, a gente não descobrimos, estamos descobrindo caminhos ainda, né? Mas a gente precisou também de sentar, conversar com o pastor, para o pastor explicar pra gente como que funciona algumas determinadas coisas dentro do matrimônio, entendeu? E assim, uma coisa que eu falo, né? A gente não se aconselhar com qualquer pessoa, né? Sim. Que nem o Lucas falou do nosso pastor, né? A gente sentou com ele e conversou sobre algumas coisas, né? Do relacionamento. E ele explicou pra gente, a gente leva pra vida. Exatamente. Então, você não tem que... isso aí... tá acontecendo isso no meu relacionamento, eu vou contar pra minha amiga que nem é casada. Como que ela vai te aconselhar? Né? Ou pra uma pessoa do mundo. Eu vou me aconselhar com uma pessoa do mundo, com um casal do mundo. Eles vão te aconselhar, desculpa, errado. Então, você aconselha com pessoas que você fala, nossa, aquela pessoa ali é de Deus. Eu tenho uma referência legal de casamento, né? Exatamente. Entendeu? Que nem a gente tem uma referência muito boa do nosso pastor de casamento. Pastor tem 20 anos de casado. Exatamente, tem muito tempo de casado, sabe muitas coisas que a gente está passando, que a gente passou, que a gente vai passar, que ele já passou por isso, ele sabe. Então, ele tem uma bagagem, ele tem um conhecimento, ele e a pastora, para nos falar, para nos aconselhar. Então, você se aconselha com uma pessoa de Deus, uma pessoa que você fala, uau, aquela pessoa ali, eu vou pedir um conselho para ela sobre isso. E vai dar certo, viu? É isso mesmo. A gente vê muito pessoas errando nessa parte de tomar aconselhamento. Houve pessoas que vão te ajudar, que vão te colocar para cima. E, claro, a decisão de separar nunca é, digamos assim, a melhor decisão, né? Mas, porque Deus, a palavra de Deus vai dizer, o que Deus uniu, o homem não separa, né? Mas tá dando... Eu tenho outro objetivo, ela não tá me entendendo. Todavia, porém, a gente sabe que tudo isso pode ser sentar, conversar, resolver. Tem casos que não. Mas tem casos que é um pouquinho de esforço um do outro. Um do outro, exato. Tem casos que é um pouquinho... Peraí, deixa eu diminuir um pouco o meu ego, deixa eu diminuir um pouco. Eu entender o meu parceiro,
eu entender os questionamentos dele. Peraí, eu vou te ouvir e a partir de hoje eu vou ser uma nova pessoa. A partir de hoje eu vou tentar mudar o meu jeito. Tentar ser mais amoroso, ser mais carinhoso, ser mais atencioso, porque casamento é nos mínimos detalhes. Tem até um meme, né, na internet que fala, quando tá namorando, é mensagem 24 horas, o dia inteiro. O dia inteiro, né, Aí Lucas? depois que casa, só manda um bom dia. Olha lá quando manda ainda. Cheguei Ou no só trabalho. manda as contas. Ou só manda as contas, né? A comunicação, ela diminui. E um casamento é nos mínimos detalhes. É você não deixar o amor se esfriar. É você não deixar o casamento cair na rotina. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Muitos casais têm pecado nessa parte de viver na rotina, de viver o mesmo. Tem dias que você precisa ter um dia só você com a sua esposa. Tem dias que você precisa ter ali um dia para ficar em casa. Que é muito bom. Você ama ficar em casa, né? Ah, eu gosto de ficar em casa com meu esposo, deitar lá no sofá, assistir Netflix, ficar a tarde inteira comendo pipoca, comendo um chocolate, assistir Netflix. Nesse tempinho frio é muito bom, né? Gostoso. Porque a nossa vida é muito corrida. Mas a gente precisa achar algumas brechas para se conectar, né? Um conselho também importante que eu dou, nunca deixe de beijar a tua esposa na boca. Porque isso fala sobre atração, sobre você desejar a sua mulher e você entender que ela é a sua mulher, sabe? Não deixe cair na rotina a tal ponto de você não querer mais estar com a sua esposa. Isso eu falo esposa e esposo, os dois. Os dois, né? Os dois, isso Tanto é homem muito quanto a mulher. importante. São coisas que os dois têm que zelar pelo momento de paz. Sabe? Nem às vezes tudo é trazer a família para dentro de casa. São caminhos que a gente aprendeu, né, amor? A gente aprendeu bastante. Nesse pouco tempo de casado e que a gente tenta praticar no nosso dia a dia, para que a gente tenha hoje, assim, uma família de paz. Exato. Hoje a gente separa muitas coisas, né? Hoje a gente tem o nosso momento que a gente trabalha, tem a nossa empresa, né? A gente cuida, esse dia a gente tirou para cuidar das coisas da nossa empresa. Sim. E o outro dia a gente vamos sair, vamos no shopping, tomar uma casquinha, quando a gente não tem dinheiro, vamos ficar em casa mesmo, a gente se vira com o que a gente tem. Porque não é sobre ter dinheiro. Não é sobre ter dinheiro, é a companhia, de sentar. Eu gosto muito de sentar na mesa, sabe? Seja lá para almoçar, para tomar um café, eu prezo muito por este momento. Né, da gente desconectar do celular, né, ter um momento nosso de conversar, de perspectiva de vida, de sonhos, de projeto lá na frente. Então, a gente senta muito e conversa sobre muitas coisas, né, amor? A gente tem um diálogo muito bom. E é muito importante ter isso. Claro que no momento a gente não tem filho, né? Todo mundo fala, quando vocês tiverem filho, vocês vão ver. Mas, assim, porque o filho, querendo ou não, tem uma demanda maior, né? De cuidado, né? Sim. Tudo aquilo. Daqui a alguns anos a gente vai ter que voltar a falar. Não que você vai voltar daqui a alguns anos, você vai voltar antes. Olha, mas sobre os filhos ainda a gente vai viver as promessas de Deus. Sim. Porque muda também o casamento, né? Muda também o casamento. Com a chegada de um filho, é totalmente, digamos assim, muda o jeito, as finanças, a rotina, tudo. Tudo. Então ainda a gente não tem muita propriedade para falar desse assunto. Sim, não mas em breve teremos para falar de pai para filho, mãe para filho, né? É um Vamos sonho que a gente tem de ter os nossos filhos também, a nossa família, né? Esses são os nossos objetivos para os próximos anos. Porque casais tem que ter objetivo também. Tem que ter objetivo. Tem que ter objetivo de conquistar a casa própria, de conquistar o carro, de conquistar o filho, a família, né? Família. Agora, digamos assim, os objetivos mudam, né? Mudam. Você amadurece. Você acaba a olhar para outras coisas da vida com o que realmente importa. Com o que realmente importa. Com o que realmente importa. Sim. Esse é o caminho, né? Esse é o caminho. Para você ter um casamento. E nunca deixar de crescer, gente. Deus uniu o homem e a mulher para que ambos
sejam bênção um para o outro. para o Tem um outro. propósito de crescer, de avançar. De conquistar. Se a mulher quiser estudar, que ela venha estudar, fazer faculdade, ter um bom emprego. Sim, Se o homem, né, no meu caso, eu desejo um dia ser pastor, cuidar de uma igreja. Então, tudo isso são coisas que a gente tem alinhado dentro do nosso planejamento, dentro do nosso futuro, que não vai cair de paraquedas. Não. Ela já sabe dos meus desejos. sim. Eu sei dos desejos dela, que é morar em Nova York. Tá sabendo legal. É, né? É. É, morar em Nova York. Vamos ver se Deus vai nos abençoar, É. né? A gente vive, claro, com alguns sonhos. É. E Deus, ele vai realizando aos poucos. Aos poucos. Mas isso. para isso, o casamento, ele precisa ser uma entrega. Uma entrega. Porque Deus, ele vai colocar na Bíblia que o homem tem que amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, o marido tem que respeitar, tem que amar, tem que cuidar. E a esposa também tem as suas obrigações dentro do matrimônio, Tem. né? E ambos ser feliz e multiplicar. Isso. Essa é como é que fala? A finalidade Do casamento. do casamento. Então é isso que a gente queria passar para vocês aqui. Você acha Sim. que tem alguma coisa a mais que a gente poderia falar, poderia abordar? Algum conselho mais para os casados? Acho que não. Acho que a gente falou bastante coisa, né? Desde o namoro, desde se conhecer até o casamento, né? Claro que a gente ainda é muito novo, né? Mais de 3 anos de casado aí, né? Diferente de muitas outras pessoas, muitos outros casais que estão há muitos anos, né? Há 15, 20, enfim. Aí é a fidelidade, né? Um com o outro, é o respeito, é você respeitar, é você estar ali junto com a pessoa, a esposa, ser a companheira, a auxiliadora, a intercessora, o esposo, que nem o Lucas acabou de falar, é amar sua esposa como Cristo amou a igreja, como Cristo ama a sua igreja. Ter esse elo, né? Esse amor, essa cumplicidade entre o relacionamento. Um relacionamento abençoado por Deus, saudável e próspero. É isso, né? Olha que podcast legal esse. Gostei. Legal, gostei também. Você gostou de participar aqui? Amei, quero voltar mais vezes. Você quer voltar mais vezes? Sim. Vamos falar, quem sabe, né? No Dia dos Namorados, a gente faça um especial aí. Dia dos né? namorados. No Dia dos Namorados. Mas a gente queria falar sobre isso, né, Débora? É um Sim. tema, assim, muito importante, Muito. relevante para a sociedade hoje e que a gente precisa ter exemplos dentro da igreja para Dentro da conversar igreja. com você, jovem, que está indeciso, para você, jovem, que está casado, né? Para você, jovem, que pretende construir uma família. Eu creio que essa nossa história aqui vai ajudar, edificar e tirar dúvida de muitas pessoas. De muitas pessoas, de muitos jovens, De de muitas muitos pessoas, jovens. exatamente. Serve Esse- como testemunho, né? Exatamente, é um Testemunho. testemunho. E se você gostou, se você se sentiu em algumas histórias aqui contadas por nós, deixa teu comentário aqui no vídeo do YouTube. Deixa teu comentário porque a gente quer saber o que você achou desse podcast. A gente quer saber como foi a interação com o público. Se você gostou, se você concordou, né? Se você absorveu. Pra gente, o seu feedback é muito importante, porque a gente está aqui para compartilhar com você, para te abençoar. Pra te abençoar. Né? Para te abençoar com a nossa experiência de vida. Sim. Pouca, mas dias bem vividos. Sim, bem vividos. Né? Bem vividos. E para os homens, eu quero deixar uma dica aqui. No Instagram existe, né? Existe um Instagram que se chama o Sindicato dos Homens. Lá tem muitas dúvidas do que os homens estão conquistando os direitos deles, entendeu? Exemplo, vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo. Você sabia que está em lei já que quando a mulher pede uma coisa agora, esse agora tem até 24 horas que pode ser feito sem a mulher brigar?
Não sabia disso não, viu? Isso é nova, não existe isso não. Gente, é muito legal. A gente fica no Instagram, vendo os videozinhos. Eu mando muito reels pra ela e ela manda 3 vezes mais pra mim. E ele né? não vê, tá? Não, eu vejo sim. E alguns eu vejo, outros não. Então. Eu tenho que tirar um momento do dia pra ver os reels que ela me mandou. Mas é bem legal essa parte de você ver a realidade de outros casais. Sim. Interpretando a sua vida. É. O que você passa, né? É. E isso é muito legal, é muito legal. bom compartilhar. Use o Instagram com sabedoria, né? Você casado, você solteiro, use o Instagram com sabedoria para que possa ser bênção para você, coisas que venham edificar. Que nem a gente falar como um casado, a gente vê coisas no Instagram que a gente fala, nossa, não é só a gente, com outros casais também acontece isso. E isso é legal. Porque às vezes tira um peso, aquilo ali não vira uma bola de neve. Né? Não só normal. nas redes sociais, mas no dia a dia, assim, né? Dia a dia. As pessoas que a gente convive, né? E esse Instagram aí é um dos que eu mais vejo. Eu gosto muito desse cara aí. Falando em Instagram, né? Eu já quero pedir para que você fale o seu Instagram pra galera que quer acompanhar o seu dia a dia, você cuidando do Lucas, né? Que você cuida muito bem do seu esposo. Cuido, por isso que ele tá né? gordinho. O meu Instagram é Débora Marinho. Débora Marinho. É Débora Marinho. Pra quem quiser te seguir lá no Instagram, Débora Marinho. Acessa lá no Instagram, tá bom? Você pode seguir ela, você vai ver. O que tem lá no seu Instagram? Tem a gente. Tem a gente posta as coisas os eventos da igreja, Sim. os eventos do JPV. Do JPV. Né? Eu costumo postar pouca coisa, né? Do meu dia a dia, posto também muitas coisas da nossa empresa. E a gente vai postando lá algumas coisinhas do nosso dia a dia. Bem legal, bem bacana, né? Claro, você também que tiver alguma dúvida, que viu esse podcast, quer tirar algum conselho, quer falar alguma coisa, pode me chamar lá, que eu vou responder com vocês com o maior amor e carinho. Sim, é isso aí, gente. E você também pode me seguir no Instagram. Ela fala que eu já sou mais sem vergonha, mais desinibido, que eu posto mais, né? Ele posta mais. Lá também eu coloco muito do nosso dia a dia, do que a gente faz, enfim. Posto muita coisa da igreja também, então você já pode me seguir lá no Instagram, @lucasgomes.marinho, certo? Só falar uma coisa do casamento, que eu herdei o marinho dela. Marinho. Não era uma opção, É que você achava bonito, né, eu o Marinho? achei bonito o nome dela, Marinho, e eu falei, pô, vai ficar bonito, Lucas Gomes Marinho, e eu pensei nos nossos filhos também, né, de formar a família Gomes Marinho, né? E aí eu peguei o sobrenome dela e ela pegou o meu. Né? Que antigamente não podia, né? Aí hoje em dia pode. Hoje em dia o pode. Homem pegado da e esposa. aí a gente ficou a família Gomes Marinho, Gomes né, Débora? Marinho. E estamos aí, felizes porque Feliz. Deus tem feito, somos gratos a Deus Muito por grata tudo que a Ele Deus. tem feito na nossa vida. Sim. E eu quero agradecer você também, que ficou aqui conosco. Agradecer a Débora. Obrigado pela presença. Muito obrigada. Obrigada a você por poder confiar, acreditar, né, em mim, por estar vindo nesse programa que eu amei. Ah, que bênção. Olha, eu quero dizer, assim, terminar esse programa fazendo uma declaração para você. Uma declaração ao vivo. E nem eu preparei, hein? O Senhor tocou agora aqui no meu coração. Mas eu quero dizer para você que eu sou muito feliz de ter você como minha esposa. Bem. Foi uma das melhores decisões que eu fiz na minha vida. Foi de casar com você. Tomaria essa decisão muitas outras vezes. Acho que a vida só tem graça. A minha vida hoje só tem graça. Porque você está presente. E se Deus me desse uma lindo. outra vida, eu te escolheria novamente para viver Amém. tudo de novo com você. Sou apaixonado por você. Te amo demais. Quero viver para sempre ao seu lado. Quero que o nosso amor se eternize. Amém. Né? Porque você é uma pessoa muito especial para mim. E que junto com os nossos filhos, que ainda vai vir, a gente venha formar uma família linda e abençoada. Amém. Não uma família de aparência, mas uma família de verdade. Uma família que ama. Uma família... Você tá chorando? Já tá emocionada? Então, um pouquinho, para. Mas isso é de verdade. Isso aqui não é porque a câmera tá aqui, você Sim. sabe disso.
que você é uma companheira muito abençoada. Eu sou grato a Deus por tudo e pela sua vida, por você ter me aceitado, por você ter me amado, por você ser a pessoa que você é, né? E me aceitar também do jeito que eu sou. Então, quero dizer do fundo do meu coração, eu te amo, Débora. Ah, que lindo, meu amor. Ai, faço das suas palavras a minha, que eu sabe que eu não sou muito de falar, né? Mas eu te amo muito também. Sou muito grata a Deus pela sua vida, pelo esposo maravilhoso que você é comigo, né? Me trata super bem. E sou muito feliz de verdade ao seu lado. Muito mesmo, né? Eu sou muito grata por tudo que nós estamos vivendo. Por tudo que a gente vai viver ainda com os nossos filhos. Eu creio que Deus vai cumprir a promessa que Ele tem sobre Amém. a nossa vida, sobre a nossa casa. E eu te amo muito, 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 muito. Quero ficar velhinha do seu ladinho. Amém. Chatinha do seu ladinho. Deus vai dar graça. Deus vai dar graça. Eu fico brincando com ela, eu falo, se você ficar chatinho igual o pessoal da sua família, ficar velhinha, né? Igual só o da pessoal minha família, da sua né? Da família. dele. Meu Deus, hein? Ai, Deus. Mas, gente, estamos chegando ao final desse podcast. Quero agradecer aqui a sua audiência, você que ficou aqui até agora, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Toda semana temos um podcast aqui, né? Na Paz e Vida Ministério Zona Sul, no YouTube da Paz e Vida Ministério Zona Sul. Temos aí o Paz e Vida Talks, que é semana que vem. Também temos o Sala de Visitas, que é um podcast também muito legal. E o Mulheres Águias. São os 4 podcasts aqui dessa casa e que abençoam a sua vida toda semana com uma história, com um repertório, com histórias, digamos assim, diferentes, Legal. impactantes, Sim. temas relevantes para te abençoar, para te ensinar, que esse é o nosso único propósito de estar aqui, de ajudar você. Então fique ligado, já se inscreva no nosso canal. Toda segunda-feira tem um episódio novo e eu volto daqui a um mês com mais um JPV Cast. Que Deus abençoe. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau, gente. Um beijo, fica com tchau. Deus. Deus abençoe.